A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Vamos invocar a proteção de São Miguel Arcanjo, pedindo a sua intercessão pelo Padre Daniel Ribeiro, por todos os sacerdotes, pelo Papa, por todo o clero, pela conversão dos pecadores, pela conversão dos nossos familiares, pelo Brasil, pelo mundo, por todos que sofrem perseguições religiosas, por nós e por todas as intenções que estão em nossos corações. Amém. Epístola aos Efésios. Saudação. Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos cristãos de Éfeso e aos que creem em Jesus Cristo. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Hino de louvor à providência de Deus. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo, e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por ele no bem-amado. Neste Filho, pelo seu sangue temos a redenção, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, e que derramou profusamente sobre nós em torrentes de sabedoria e de prudência. Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre para realizá-lo na plenitude dos tempos. Desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Nele é que fomos escolhidos, predestinados segundo o desígnio daquele que tudo realiza por um ato deliberado de sua vontade, para servirmos à celebração de sua glória, nós que desde o começo voltamos nossas esperanças para Cristo. Nele também vós, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, no qual tendes crido, fostes selados com o Espírito Santo que fora prometido, que é o penhor da nossa herança, enquanto esperamos a completa redenção daqueles que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. Ação de graças, nossa herança celeste em Cristo e na Igreja. Por isso, também eu, tendo ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus e do amor para com todos os cristãos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele o conhecimento dele, que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais que a esperança fostes chamados, quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos, e qual a suprema grandeza de seu poder para conosco, que abraçamos a fé. É o mesmo poder extraordinário que ele manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar à sua direita no céu, acima de todo principado, potestade,
virtude, dominação e de todo nome que possa haver neste mundo, como no futuro. E sujeitou aos seus pés todas as coisas e o constituiu chefe supremo da igreja, que é o seu corpo, o receptáculo daqueles que enche todas as coisas sob todos os aspectos. Capítulo 2. A salvação pela graça de Cristo. E vós, outros, estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados, que cometestes outrora seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Também nós, todos, éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desertos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros, por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Ele demonstrou assim, pelos séculos futuros, a imensidão das riquezas de sua graça, pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. E isto não provém de vossos méritos, mas é por puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo, para as boas ações que Deus de antemão preparou para nós, para que as praticássemos. Pagãos e judeus reunidos pela cruz de Cristo. Lembrai-vos, pois, de que outrora vós, gentios por nascimento, que sois chamados incircuncisos por aqueles que se dizem circuncidados, os que levam na carne a circuncisão feita por mãos humanas. Lembrai-vos de que, naquele tempo, estáveis sem Cristo, sem direito da cidadania em Israel, alheios às alianças, sem esperança da promessa e sem Deus. Neste mundo. Agora, porém, graças a Jesus Cristo, vós que antes estáveis longe, vos tornastes presentes pelo sangue de Cristo, porque é Ele a nossa paz, Ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizade que os separava, abolindo na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições. Deste modo, ele queria fazer em si mesmo dos dois povos uma única humanidade, nova pelo reestabelecimento da paz, e reconciliá-los ambos com Deus, reunidos num só corpo pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade. Veio para anunciar a paz a vós que estáveis longe, e a paz também àqueles que estavam perto. Porquanto é por ele que ambos temos acesso junto ao Pai, num mesmo Espírito. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento do apóstolo e profetas, tendo por pedra angular o próprio Jesus Cristo. É nele que todo edifício harmonicamente disposto se levanta, até formar um templo santo no Senhor. É nele que também vós, outros, entrais conjuntamente, pelo Espírito,
na estruturação do edifício que se torna a habitação de Deus. Capítulo 3. O mistério da salvação dos gentios. Por essa causa é que eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo por amor de vós, gentios, vós deveis ter aprendido o modo como Deus me concedeu essa graça que me foi feita a vosso respeito. Foi por revelação que me foi manifestado o mistério que acabo de esboçar. Lendo-me podereis entender a compreensão que me foi concedida do mistério cristão, que em outras gerações não foi manifestado aos homens da maneira como agora tem sido revelado pelo Espírito de seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros conosco, que somos judeus, são membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Jesus Cristo pelo Evangelho. Eu me tornei servo deste Evangelho em virtude da graça que me foi dada pela onipotente ação divina. A mim, o mais insignificante dentre todos os santos, coube-me a graça de anunciar entre os pagãos a inexplorável riqueza de Cristo e a todos manifestar o desígnio salvador de Deus, mistério oculto desde a eternidade em Deus, que tudo criou. Assim, de hora em diante, as dominações e as potestades celestes podem conhecer pela Igreja a infinita diversidade da sabedoria divina, de acordo com o desígnio eterno que Deus realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela fé que nele depositamos, temos plena confiança de aproximarmos junto de Deus. Por isso vos rogo que não desfaleçais nas minhas tribulações que sofro por vós. Elas são a vossa glória. Súplica para compreender o amor de Jesus Cristo. Por essa causa, dobro os joelhos em presença do Pai, ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra, para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo seu Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e consolidados na caridade, a fim de que possais, com todos os cristãos, compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, isso é, conhecer a caridade de Cristo, que desafia todo o conhecimento, e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Àquele que, pela virtude que opera em nós, pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos. A ele seja dada glória na Igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações de eternidade. Amém. Terminamos neste momento a leitura de hoje. E agora, a nossa jaculatória indulgenciada para que vocês possam colocar nos comentários. E a jaculatória de hoje será: Ó Maria, Rainha do Clero, rogai por nós, obtende-nos numerosos santos sacerdotes. Por hoje é só, e até amanhã, se Deus quiser.